Quando o Lula governou o país, presidiu o Brasil por 8 anos, as relações internacionais estavam assentadas basicamente sobre questões comerciais, circulação de mercadoria, de serviço e de capital. Isso ficou claro e havia, de certa maneira, uma despreocupação com grandes crises internacionais na relação entre os países, principalmente entre as potências, né? Você tinha, claro, aqueles confrontos que, aliás, a imprensa ocidental dá pouco espaço, não dá muita pelota, na África, na Ásia, mas crises entre grandes potências não era algo ali que parecia próximo de ocorrer. Houve uma crise em 2008, séria, mas financeira. Não era uma crise entre países. Era um resultado que muita gente alertava antes, um desajuste provocado por excesso de crédito sem lastro, sem base em riqueza produzida, né? Então, o que nós vimos em 2008 foi uma crise financeira que teve consequências maiores ou menores no mundo inteiro. Até porque afetou os Estados Unidos e, em alguma medida, também a China. Mas já havia, antes disso, na década anterior, na década dos 90, já havia especialistas em política internacional nos Estados Unidos, e aqui especialista não apenas estudiosos, né, mas gente que trabalhou com isso, inclusive gente que chegou a ocupar o cargo de secretário de Estado dos Estados Unidos, que equivale ao chanceler do Brasil, né? É o chefe da política internacional. E pelo fato de os Estados Unidos serem um país com interesses globais, quem ocupa esse cargo é visto como o principal ministro, mais do que o das finanças, do comércio. E dependendo do momento, ombro a ombro com o ministro da Defesa, né, o chefe do Pentágono. Mas o secretário de Estado, ele tem uma importância que nenhum outro secretário tem. Pois bem, o fato é que muitos deles, veteranos, diziam o seguinte: os movimentos que a OTAN, sob ordens dos Estados Unidos, estão adotando, estão fazendo, os movimentos que a OTAN e os Estados Unidos estão fazendo, os movimentos que a OTAN tem feito em direção ao leste, esses movimentos vão provocar uma grave crise e, muito provavelmente, uma nova versão da Guerra Fria. Porém, por ser em outro contexto, com outra lógica, talvez não seja tão fria assim. Talvez não seja tão fria assim. Talvez seja uma guerra com semelhanças, similaridades, no sentido de ser a guerra total lá, prevista pelo Clausewitz, mas com um elemento diferente: a possibilidade de confrontos militares, o que nunca houve entre Estados Unidos e União Soviética, embora tenham estado à beira de um confronto nuclear quando houve a crise dos mísseis instalados pela União Soviética em Cuba. Mas é preciso notar o seguinte: todos esses veteranos e também muitos estudiosos, gente que não ocupou cargo público, e nos Estados Unidos é muito comum que haja especialistas em China, especialistas em Alemanha, especialistas em Rússia
E pessoas que vivem disso. Isso aqui é bom, né? O cara estuda e ainda que ele não tenha um emprego público, há institutos que contratam esses estudiosos para que eles possam escrever artigos e defender teses e publicar livros a respeito da Rússia, da China, da Alemanha, da França. E todos eles diziam, e até entre eles James Baker, um dos mais importantes secretários de Estado das últimas décadas, e que foi acompanhado nisso por um veteraníssimo, Henry Kissinger, o alemão Kissinger, mas muito mais americano que alemão, né? Tornou-se cidadão americano e, mais do que isso, uma mentalidade americana, um defensor dos interesses dos Estados Unidos e que foi secretário de Estado, um dos mais emblemáticos do século XX. E também o Chomsky, um pensador indiscutivelmente de esquerda, Noam Chomsky, todos eles vinham alertando: isso não vai dar certo. E, de fato, não deu certo. Houve aquela resposta que hoje sabemos foi hipócrita do Obama, quando perguntado sobre o envolvimento dos Estados Unidos na Ucrânia. Ele disse: não, a Ucrânia é assunto russo. A Ucrânia é de interesse vital para a Rússia. Não temos de nos meter ali. Só que em 2014, governo Barack Obama, os Estados Unidos promoveram um golpe de Estado na Ucrânia, como fizeram agora há pouco tempo no Paquistão, como fizeram dezenas e dezenas de vezes, né? Na América Latina, no Brasil, no Uruguai, na Argentina, muito antes, década de 50, no Irã, muito antes, década de 30, na Nicarágua. Fizeram aos montes. Nem a pequenina Granada escapou do olhar do Império, né? Então, todos eles disseram: esse movimento em direção ao leste é criminoso, porque ele contradiz as promessas dos Estados Unidos à Rússia, as promessas da OTAN à Rússia, e vão provocar uma reação russa. E aí aconteceu isso, toda a crise na Ucrânia, 8 anos depois a invasão russa e tal, e tal, e tal. A China, há muito tempo, alguns anos pelo menos, os chineses e os americanos, generais, pessoal do alto comando chinês e do alto comando dos Estados Unidos, dizem que veem um confronto militar entre os dois países como inevitável. Não sabem quando, qual será o estopim, mas que haverá. É estranho, mas é um consenso no alto comando chinês e no alto comando dos Estados Unidos. No Pentágono, há estudos publicados, hein? Conhecimento público, publicados. Há estudos no Pentágono que falam disso abertamente. Em algum momento será inevitável esse confronto militar. E aí as coisas têm se desenvolvido de tal maneira, e como estamos falando das duas maiores superpotências nucleares, Rússia e Estados Unidos, e das duas maiores potências econômicas, Estados Unidos e China, é óbvio que essas crises têm consequências globais, mundiais. Afeta todo mundo. Do Canadá a Martinica, das Ilhas Maurício ao Reino Unido. Não escapa ninguém. Mas alguns países não apenas sofrem consequências, eles são disputados por potências que estão em confronto. E esse
é o caso do Brasil. Não há a menor dúvida quanto a isso. Esse é o caso do Brasil. E o próximo governo Lula será num cenário internacional muito diferente daquele de 2003 a 2011, né? Início de 2011. Ou na prática ali, início de 2013, ele foi eleito em 2002, até o último dia de 2010. Muito diferente. Porque agora os problemas nas relações internacionais não estão sendo provocados por falta de lastro, supercrédito, problemas financeiros, bolhas de investimento. Hoje, generais americanos, é claro que é um chute, né? Muito parecido com aqueles que os economistas dão quando fazem projeções. Mas eles fazem uma projeção, que também é um chute, de que há 25% de risco de um confronto nuclear. Embora, dizem, limitado, ou seja, sem o uso das principais armas, sem o uso de mísseis intercontinentais, seriam armas táticas nucleares. O percentual é um chute, não há qualquer amparo para você sustentar 25%, por que não 20%, por que não 30%? Não sabem, isso não existe. Não tem como mensurar isso, essa possibilidade. E, assim como a probabilidade citada é um chute, o limite das armas utilizadas também é. Também é. Porque, num confronto, se um país que tem um extraordinário arsenal percebe que o uso limitado de seu arsenal está provocando sua derrota, ele partirá para os compartimentos seguintes. Ele passará a usar armas mais pesadas, decisivas. Ao mesmo tempo, há a questão de Taiwan, cada vez mais próxima de explodir. A China, depois da visita da Nancy Pelosi, fez um cerco naval, um bloqueio naval. Não é embargo comercial, não, bloqueio naval. Mostrando que, com aquele movimento, barcos e aviões não chegam a Taiwan sem o consentimento chinês. Barcos e aviões não saem de Taiwan sem o consentimento chinês. Taiwan, sempre dissemos, não é Hong Kong. Taiwan tem armas, armas modernas. Pode se defender por algum tempo, mas não é capaz de impedir a vitória chinesa e a tomada da ilha pela China. Mas e os Estados Unidos, o que fariam nessa circunstância? O Biden diz que os Estados Unidos entrarão militarmente na área e defenderão Taiwan. Esse é o cenário global que Lula encontrará. Se fosse o Bolsonaro, seria o mesmo. Não depende do Brasil. Mas o Brasil será disputado, convidado, cercado, bajulado, pressionado a tomar uma posição na medida em que vai se caracterizando um cenário bipolar de potências, Estados Unidos com a OTAN e China e Rússia. O Brasil faz parte dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E os BRICS, ou o BRICS, haverá uma ampliação, já o pedido formal da Argentina, para que sua adesão seja aceita.
a pedidos da Argélia, da Arábia Saudita, do Egito, do Irã. É interessante, Irã e Arábia Saudita querendo fazer parte do mesmo bloco. Seria algo difícil de você administrar, mas é possível, ambos querem. Ou seja, China e Rússia estão construindo um grande bloco de apoio, não apenas comercial, econômico, mas político e territorial. Fornecedores de petróleo, de minério. E a China há décadas já conseguiu estabelecer áreas de influência na África, principalmente em países que têm minérios que são imprescindíveis para a indústria espacial, para a indústria armamentista e para a indústria de alta tecnologia. E o Brasil faz parte. A Índia, que tem desavenças com a China, isso levou inclusive a China a ter uma grande influência no Paquistão, e aí os Estados Unidos promoveram um golpe no Paquistão, derrubando o Imran Khan. E agora o Paquistão está numa crise tremenda, porque outro dia balearam o Imran Khan na perna, mas balearam. Manifestações explodem contra o domínio das Forças Armadas e do novo chefe de governo. E os Estados Unidos estão por trás dessa crise paquistanesa. E a Índia, que vez ou outra tem seus tiroteios na fronteira com a China, desde que estourou a crise Rússia-Ucrânia, a invasão do território ucraniano pela Rússia, a Índia está claramente pendendo, sem muito barulho, sem anunciar isso ou aquilo, para a Rússia. Aumentou consideravelmente seus negócios com a Rússia e está fazendo negócio em rublo, como a Rússia quer. E dá sinais de que sim, aceita um novo modelo de BRICS. E o Brasil terá de decidir. O Biden ligou para o Lula, o Xi Jinping ligou. É normal esse tipo de cumprimento. Aliás, o Biden, não sei se já o fez, mas ele não havia cumprimentado ainda o Benjamin Netanyahu. Que papelão, porque não gosta dele. Agora, o fato é que o Brasil será pressionado a tomar posição. E aí entra o movimento fundamental. O Brasil terá de dizer, o governo brasileiro tem a obrigação de dizer, nosso único parâmetro é o interesse brasileiro, parâmetro prático, comercial, econômico. Porém, temos parâmetros de princípio. Porque há momentos na história em que um dos lados está moralmente correto e torna-se imperativo moral assumir aquele lado. Segunda Guerra. Era um imperativo moral destruir o nazismo, destruir o nazifascismo. Imperativo moral. Não havia virtude em anunciar-se neutro. Porque ali não era um confronto por terras. Não era um confronto por riquezas ou só por reparações, porque também havia reparações. Mas era um confronto moral, um confronto histórico. E era preciso assumir uma posição. A Primeira Guerra já foi muito diferente. A Primeira Guerra, ela resulta
exatamente do cenário que temos hoje, ou algo parecido, muito parecido, um confronto de grandes potências. Na época, potências coloniais, já sendo construído ali o imperialismo moderno, e a Primeira Guerra é resultado disso. Ela vem como um grande evento de resolução. Era insustentável manter a situação anterior. E um atentado contra um arquiduque do Império da Áustria-Hungria é o que desencadeia, mas já estava dado o cenário para a explosão de uma guerra de proporções mundiais. Foi o que aconteceu. Hoje é muito parecido, porque se a China indiscutivelmente um regime totalitário, uma ditadura totalitária, repressiva, opressiva, o Ocidente tem perdido com uma velocidade estonteante a sua base moral, a sua base de princípios. E também vê seus ícones, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, ícones da democracia, serem transformados em totalitarismos brandos. Mas, claro, sempre dizendo que todo esse arbítrio é em defesa da democracia. O cinismo é impagável. Mas é trágico, é também trágico. Então não será um embate em que você terá o parâmetro de quem está ao lado dos grandes valores da humanidade e quem está contra esses valores. O que torna a decisão mais difícil, e as pressões serão imensas. Imensas. Não vão parar daqui a 4 anos. O sucessor do Lula e o sucessor do Lula, cada vez mais esse embate crescerá. Estarão consolidados os dois grandes blocos e um país com a importância territorial, econômica, comercial e de produção, como o Brasil, não poderá simplesmente falar: eu sou um não alinhado. O Brasil já fez de conta na Guerra Fria que era um não alinhado. Declarava-se não alinhado, fazia parte do movimento dos não alinhados, mas era alinhado, estava alinhado com os Estados Unidos. A Índia também se dizia não alinhada, estava alinhada com a União Soviética. O Paquistão se dizia não alinhado, estava alinhado com os Estados Unidos. O único país de fato não alinhado com nenhum dos dois blocos era a Iugoslávia. O único. Aí, em certo momento, a Albânia rompe com a União Soviética, a China teve seus problemas com a União Soviética, mas foi trazida para a área de influência dos Estados Unidos por um tempo, o que levou a China a ter cadeira permanente no lugar de Taiwan, no Conselho de Segurança da ONU, enfim. O Brasil fazia de conta que era não alinhado. Não era. Ele estava alinhado aos Estados Unidos na Guerra Fria. E esse será, mais do que questões comerciais, financeiras, circulação de mercadorias, capital, produtos, esse será o epicentro das relações internacionais. E haverá terremotos. É preciso estar preparado, inclusive para a decisão, que pode ser adiada, mas não evitada, de tomar uma decisão. Ronald.